A história da vida na Terra foi um processo que aconteceu ao longo de muito tempo, milhões, bilhões de anos. E é claro, para a gente poder de repente prever que determinado grupo de seres vivos surgiu em determinado momento, nós vamos apelar para os fósseis. Para saber a idade do fóssil, a gente tem que ver a camada do solo onde o fóssil foi encontrado. Então você calcula muitas vezes a idade do fóssil pela idade da camada do solo. E é por isso que a gente pode dividir a história da vida no planeta em períodos chamados de eras geológicas, né? Geologia é a ciência que estuda o solo. Inclusive, é muito comum entre os geólogos, eles reconhecem às vezes as camadas de solo pelo tipo de fóssil que tem lá. Ah, nessa camada de solo tem um fóssil fulano. É porque essa camada de solo é de determinada época. Ou seja, a relação entre os fósseis e a camada de solo onde eles são encontrados é tão próxima que eu posso reconhecer a camada de solo pelo tipo de fóssil. De maneira, moçada, que a gente acaba, para poder estudar a história da vida no planeta Terra, para poder estudar, formas de vida passadas, fósseis, a gente vai acabar estudando como eles se distribuem no solo e você vai acabar dividindo a história da vida no planeta em eras, onde essa história ela vai ser contada pelos fósseis na camada de solo, ou seja, pelos fósseis no solo, pelos fósseis nas camadas geológicas. Daí o nome, eras geológicas. Quando a gente fala em eras geológicas, 4 eras. Número 1, Arqueozoica. O nome arqueo, moçada, quer dizer antigo. Ela também pode ser chamada de Proterozoica. Prótero quer dizer primeira. E a gente vai ter, moçada, um outro nome para ela, vai ser Pré-Cambriano. Já já a gente entende porque é que o nome vai ser Pré-Cambriano. Segunda camada se chama Paleozoica, onde o nome Paleo quer dizer velho. Arqueo, antigo, prótero, primeira, a primeira, paleo, velho, a segunda. A terceira delas, moçada, era Mesozoica. A era Mesozoica é apelidada de Idade dos Répteis, não porque os répteis surgiram nessa época. Na verdade, os répteis surgiram lá na era Paleozoica. Mas, moçada, é a época da história da vida do planeta, onde os répteis assumem, por assim dizer, o ápice deles, o apogeu deles, onde eles se tornam o mais diversificado possível, exatamente a época dos dinossauros. E, gente, nós vivemos hoje em dia na era Cenozoica, a era dos mamíferos. Não que os mamíferos tenham surgido nessa época, mamíferos surgiram na era Mesozoica, eles são contemporâneos dos dinossauros, mas aquela história, né? Enquanto os dinossauros existiram, é eles que mandavam no planeta e nós mamíferos ficávamos lá quietinhos, escondidinhos. Quando os dinossauros desaparecem, os mamíferos começam a mandar, o que caracteriza a era Cenozoica, a idade dos mamíferos. Moçada, cada era geológica vai se dividir em períodos geológicos. Cada um dos períodos geológicos, por sua vez, vai se dividir em épocas geológicas. Quer dizer então, gente, que eu estou falando aqui das subdivisões, As eras se dividem em períodos, os períodos se dividem em épocas. Primeira era geológica para discutir com vocês, a era Arqueozoica, também chamada Proterozoica ou também chamada Pré-Cambriano. Tudo que a gente discutiu sobre a origem da vida com vocês aconteceu aqui na era Arqueozoica. 4,7 bilhões de anos atrás surge a Terra. Há 3,7 bilhões de anos atrás surge a vida na forma lá das primeiras células que eram procarióticas, ou seja, bacterianas. Há mais ou menos 1,7 bilhões de anos atrás surgem as primeiras células eucarióticas. Há mais ou menos 1,2 bilhões de anos atrás surgem os primeiros seres multicelulares, semelhantes, moçada, lá às atuais algas vermelhas. E você tem, há mais ou menos 600 milhões de anos atrás, surgem lá os primeiros animais. Os primeiros animais, moçada, que apareceram foram animais muito esquisitões, que se extinguiram e não existem mais hoje.
eles são chamados pelo nome de fauna ediacarana ou vendiana, sendo pessoas que o nome ediacarana, a região lá da Austrália, onde os fósseis eles foram encontrados, a fauna ediacarana, a fauna vendiana, os primeiros animais que existiram, volto a dizer, bem diferentes das criaturas modernas. Inclusive, a fauna ediacarana, vendiana, ela é extinta e na segunda era, que é a era paleozoica, ela é substituída pelos animais modernos. Segunda das eras geológicas para discutir, a era paleozoica. Gente, a era paleozoica, ela vai se dividir em 6 períodos. Cambriano, e é por isso exatamente que tudo que eu tenho antes da era paleozoica, antes da era cambriana, pode ser chamada de pré-cambriano. Não, por isso que a era arqueozoica, proterozoica também chama pré-cambriano, porque o primeiro período da era paleozoica é o cambriano. Então, tudo que tem antes da era paleozoica, tudo que tem antes do cambriano, chama lá de pré-cambriano. Então, você tem lá o período cambriano, entre 575 e 505 milhões de anos atrás. Nós vamos ter lá o Ordoviciano, entre 505 e 438 milhões de anos atrás. Nós vamos ter lá o Siluriano, entre 438 e 408 milhões de anos. O Devoniano, lá entre 408 e 360 milhões de anos. O Carbonífero, entre 360 e 286 milhões de anos atrás. E o Permiano, entre 286 e 245 milhões de anos atrás. Poxa, pelo amor de Deus, né? Essas datas aí, a época onde isso acontece, não vou perguntar para vocês, todo livro traz isso. O que quer dizer que, teoricamente, um vestibular maluco poderia colocar, mas, gente, você não vai se estressar com isso. Eu estou colocando aqui só para você ter uma ideia, mais ou menos, de quando é que as coisas acontecem. Inclusive, essas datas aqui não me interessam, mas de vez em quando você pega lá uma questão que comenta, aconteceu determinado evento a determinado tempo, determinada criatura surge em determinado momento, a não sei quantos milhões de anos atrás, e é exatamente definido por essas eras. Mesmo as eras, mesmo os períodos, como eu estou descrevendo, você não vai ter que se estressar tanto. É um ou outro vestibular maluco que vai colocar isso para vocês. Aliás, eu coloco para vocês que isso aqui já é muito pouco provável de ser cobrado. Se você, de repente, vai lá e coloca com os detalhes, é um ou outro vestibular que pode colocar isso. Daí, veja qual é o vestibular que você vai fazer, o tipo de prova que você vai fazer, que é uma ou outra prova muito maluca que pode tocar nesse assunto. Mas muito maluca mesmo que pode tocar nesse assunto. De qualquer maneira, moçada? Estava comentando lá que a era paleozoica se divide, então, nesses 6 períodos. E cada período desse é caracterizado, claro, por alguma coisa. A gente vai ter, no Cambriano, o principal evento, a chamada explosão do Cambriano. Gente, o termo explosão do Cambriano diz respeito lá ao surgimento dos grupos de animais modernos. Ou seja, eu vou ter a substituição daquela fauna ediacarana, daqueles animais esquisitões que viveram lá no finalzinho da era arqueozoica, que surgiram lá inicialmente no planeta. Então, substituição desses animais esquisitões, que nem existem representantes em grupos modernos, exatamente pelos animais modernos. Esponjas, quinidários, plateumintos, ou seja, todos aqueles grupos de animais que a gente estuda hoje, esponjas, quinidários, plateumintos, exatamente surgem na explosão do Cambriano. Por que o nome explosão? Porque, gente, de uma hora para outra no registro fóssil, a diversidade de vida na Terra explode. Ela aumenta violentamente. Inclusive, quando a gente vai lá e fala no surgimento de animais modernos, incluindo os vertebrados,
incluindo, moçada, aqueles que apresentam um esqueleto, como a gente apresenta. No Ordoviciano, basicamente o que nós vamos ter é o surgimento lá dos primeiros peixes, sendo que esses peixes, a princípio, peixes sem mandíbula, como lampreia, como feiticeira, que a gente vai estudar em detalhes nas aulas de zoologia. No Siluriano, dentro d'água, o surgimento dos peixes com mandíbula. Fora d'água, os peixes modernos, né? Os peixes em sua maioria, os peixes que têm mandíbula, né? Por exemplo, lá, de tubarão aos demais peixes que você tem lá com mandíbula. E fora d'água, o surgimento das primeiras plantas terrestres. Essas primeiras plantas terrestres vasculares, com vasos condutores de seiva, semelhantes às atuais pteridófitas. No Devoniano, nós vamos ter o surgimento de insetos, nós vamos ter o surgimento de anfíbios, nós vamos ter o surgimento das primeiras plantas dotadas de sementes. Ou seja, plantas começam a desenvolver sementes, não são as gimnospermas ainda, um grupo de plantas chamadas de progimnospermas, conversaremos sobre elas lá nas aulas de botânica, mas surgem insetos, surgem os anfíbios, surgem as plantas com sementes. E nós vamos ter também, gente, aqui, ao nível do Devoniano, a abundância de um tipo de fóssil, de um artrópode, que não era inseto, chamado de trilobita, que é um dos fósseis mais descritos em termos lá de questões, né? Os trilobitas, eles são artrópodes pré-históricos que meio que dominaram lá os oceanos nesse período lá do Devoniano, né? E que acabam caracterizando lá essa época, esse período. Você tem lá no Carbonífero a época lá onde nós temos o surgimento dos répteis. Surge os répteis, moçada, mas eles agora que estão começando a aparecer, e a gente vai acabar tendo então a diversificação dos insetos, a época, moçada, lá em que os insetos começam a se diversificar, dos anfíbios, a época em que os anfíbios começam a se diversificar. Eu diria que nesse momento quem mandava na natureza, insetos e anfíbios, e o nome é Carbonífero, carbonífero de carvão, que foi exatamente nessa época que nós temos o surgimento das reservas de carvão mineral. Sendo, moçada, que todo mundo lembra que carvão mineral é um combustível fóssil, né? Sendo, moçada, que carvão mineral é combustível fóssil de quê? Fóssil, basicamente, de pteridófitas que viviam nesse momento. Naquela época, gente, período carbonífero, havia pteridófitas gigantescas, na casa dos 50 metros de altura, que essas pteridófitas morrem, fossilizam e originam as reservas de carvão mineral, daí o nome carbonífero. Último período dentro da era paleozoica, exatamente o período permiano. Permiano, moçada, lá colocando entre 286 e 245 milhões de anos atrás. Bom, foi a época, gente, em que a gente começa a ter lá a diversificação dos répteis. E com a diversificação dos répteis, eles começam a mandar no planeta, nós vamos ter o declínio dos anfíbios. Os répteis, né, moçada, começam lá a se tornar as espécies, por assim, dominantes da natureza. Os anfíbios dão a queda. É nessa época que nós temos lá o surgimento do importante grupo de gimnospermas, o grupo lá das coníferas, onde as coníferas exatamente correspondem aos pinheiros, que são as gimnospermas mais comuns. O que acontece no final do Permiano é um período de extinção que até hoje não foi muito bem esclarecido. Fato é que 95% das espécies do planeta desaparecem e, uma vez você tem um desaparecimento dessa maioria das espécies, uma nova era geológica se inicia. Dentre as hipóteses para a grande extinção do Permiano, né, no final do Permiano, essa extinção da maior parte das formas de vida, a gente tem lá mudanças climáticas, atividade vulcânica, queda de asteroides, mas essa aí
nunca ficou muito bem esclarecida, mesmo que ela acontece há muito tempo atrás, e no registro geológico não fica muito claro o que aconteceu. O que você consegue notar é que no final do Permiano desaparecem várias formas de vida e logo depois novas formas de vida começam a aparecer já na era Mesozoica, já na terceira das eras. A terceira das eras geológicas vai ser a era Mesozoica, a idade dos répteis. Notem como eu coloquei, os répteis na verdade surgiram na era Paleozoica. Mas, gente, eles começam a mandar na natureza no final da era Paleozoica. E na era Mesozoica, eles, gente, são as formas de vida dominantes no planeta. A era Mesozoica se divide em 3 períodos. Você tem lá o Triássico, que vai acontecer entre 245 e 208 milhões de anos atrás. O Jurássico, famosíssimo nome, né? Lá do filme Parque dos Dinossauros, né? Jurassic Park lá, entre 208 e 144 milhões de anos atrás. E o Cretáceo, exatamente, entre 144 e 66, 65 milhões de anos atrás. Ô moçada, apesar do nome do filme lá, o Parque dos Dinossauros, ser Jurassic Park, o Parque Jurássico, os dinossauros não surgiram no Jurássico. Eles surgem no Triássico. Então, o que marca o Triássico? O surgimento de dinossauros, mas não somente o surgimento de dinossauros, mas também o surgimento de nós mamíferos. É uma ideia que todo mundo tem, né, moçada? Errada. Quem veio primeiro, dinossauros ou mamíferos? Acho que todo mundo ia chutar dinossauros, e nem é. Dinossauros e mamíferos, eles são contemporâneos. Dinossauros e mamíferos surgem na mesma época, com um detalhe. Enquanto, moçada, dinossauros viviam, eles dominavam a natureza de tal maneira que nós mamíferos, coitados, sofríamos bullying dos dinossauros e a gente não podia fazer nada. Nesse momento, enquanto houve dinossauros, todos os mamíferos, bem dizer, eles eram pequenininhos. Ora, se você ficasse grande, chamava a atenção do dinossauro, você dançava. E de hábitos noturnos. Se você saísse durante o dia, chamava a atenção do dinossauro e você dançava. Ou seja, já havia mamíferos? Já. Mas quem mandava no planeta eram os dinossauros. Mamíferos, todos eles pequenininhos e de hábitos noturnos. O Steven Spielberg, lá do filme, né, escolheu o nome Parque dos Dinossauros, Jurassic Park, porque é exatamente, moçada, no Jurássico que nós vamos ter o apogeu dos dinossauros. Foi a época, moçada, de maior diversidade que os dinossauros tiveram, exatamente lá no Jurássico. Nós também vamos ter aqui o surgimento dos ancestrais das aves, por assim dizer, das aves primitivas. A gente tem, moçada, que no Cretáceo muitas coisas importantes acontecem. É exatamente o momento onde nós vamos ter o surgimento dos mamíferos placentários. Opa, isso quer dizer que os mamíferos já tinham surgido. Mas os mamíferos placentários, os mamíferos modernos, surgem ao nível do Cretáceo. As angiospermas, as plantas com flores verdadeiras, as plantas com frutos, aqui. Tanto é que quando eu falei para vocês da era paleozoica, dos períodos da era paleozoica, eu não vou me estressar, moçada, muito com isso. É bom, por exemplo, saber que o Cambriano é o momento onde surgem exatamente os grupos de animais modernos, que o Carbonífero, mesmo por causa do nome Carbonífero, é o momento onde surgem as reservas de carvão mineral do planeta. Mas assim, eu não vou me estressar tanto com isso, a não ser que você vai fazer um vestibular muito, muito maluco. Agora, esse aqui talvez seria interessante você ter uma noção, né? Porque, por exemplo, tem um nome extremamente popular, por assim dizer, por causa do filme, que é o nome Jurássico. E o meu medo é, de repente, alguém achar que os dinossauros surgiram aqui. Dinossauros surgem no Triássico, tem um apogeu deles no Jurássico. É bom lembrar que dinossauros e mamíferos surgem ao mesmo tempo, no Triássico, e que no Cretáceo surgem os mamíferos modernos, os mamíferos placentários. E o principal grupo de plantas, que hoje equivale a 90% das plantas do planeta,
angiospermas, plantas que apresentam flores verdadeiras e frutos. No finalzinho, moçada, do Cretáceo, você tem a extinção dos dinossauros. A hipótese mais aceita para justificar a extinção dos dinossauros há mais ou menos 65, 66 milhões de anos atrás foi, gente, a queda de um asteroide. Bem ali, moçada, no fundo do Golfo do México, ali, moçada, perto do México, Cuba, Haiti, tem um buraco no fundo do mar, uma cratera chamada Chicxulub, que, gente, é exatamente a cratera que deve ter sido formada pela queda do asteroide. Pelo tamanho, moçada, lá da cratera, a galera calcula que o asteroide tinha na casa de uns 10 quilômetros de diâmetro, mais ou menos, moçada, o Monte Everest, ponto culminante do planeta Terra, tem 8.000 quebrados metros de altura, ou seja, uma pedra maior que o Monte Everest cai. E quando cai, moçada, o impacto é tão violento que levanta uma nuvem de poeira. Essa nuvem de poeira, moçada, ela vai lá, cobre o sol, faz sombra, durante, gente, uns 1000 anos. 1000 anos, moçada, sem sol, ou com pouquíssimo sol, por causa da sombra na nuvem de poeira. E o resultado? Que plantas grandes, que precisam de muita luz para fazer fotossíntese, morrem. Dinossauros grandes, que comem plantas grandes, morrem. Dinossauros grandes, que comem dinossauros grandes, que comem plantas grandes, dançam. Ou seja, toda aquela cadeia alimentar, onde você tem lá dinossauros carnívoros, que comiam dinossauros herbívoros, que comiam plantas, acaba sendo interrompida, porque plantas grandes que precisam de muita luz não sobrevivem. Gente, quem é que sobra? Plantas pequenas. Afinal de contas, plantas pequenas já estão acostumadas com a sombra. Afinal de contas, se você é uma planta pequenininha, provavelmente do seu lado tem uma planta grande fazendo sombra para você. Então você já está acostumado com a sombra da planta grande. Quando essa planta grande, ela morre, agora você tem a sombra da nuvem de poeira. Ora, para a planta pequena, não mudou nada, né? Só mudou quem está fazendo a sombra. Não é mais uma planta grande que está fazendo a sombra. Quem está fazendo a sombra agora é a nuvem de poeira. Como aquelas plantas pequenininhas já estavam acostumadas a viver com pouca luz, a viver lá na sombra, elas não estão nem aí. O resultado, que plantas pequenas sobrevivem e animais pequenos também vão conseguir sobreviver. Dentre esses animais pequenos, moçada, nós podemos colocar para vocês mamíferos. Aliás, foi a nossa sorte, né, gente? A nossa sorte é que, enquanto os dinossauros viveram, eles, moçada, faziam um bullying com a gente, coitado, não podia crescer, a gente não podia sair durante o dia, que os dinossauros opressores detonavam a gente. Mas agora que os dinossauros opressores dançaram, tchau, dinossauros opressores, nós mamíferos podemos dominar o planeta. Nesse caso, como a gente era pequeno, já estava acostumado com pouca comida, com plantas pequenas, já estava acostumado com pouca luz, porque a gente só saía durante a noite, com baixas temperaturas, a gente sobrevive. Ô Landim, todos os dinossauros desapareceram? Não, gente. Alguns dinossauros pequenininhos, eles sobrevivem. Esses dinossauros pequenininhos também não vão precisar de tanta comida, eles escapam. A gente lembra para vocês que dinossauros, eles tinham um corpo coberto de penas, né? Tá aquela visão que se tem, né, no filme O Parque dos Dinossauros. Do dinossauro como sendo uma espécie lá de lagarto gigante. A visão da gente hoje é outra, né? Desde mais ou menos 2006, né, que a moçada encontra na China os primeiros fósseis de dinossauros com pele, a galera viu que dinossauros tinham um corpo coberto de penas. Então eles eram mais próximos das aves do que dos répteis. Eles tinham um corpo coberto de penas. Não necessariamente eles voavam. Essas penas tinham a ver com proteção térmica contra o frio, com atração sexual e não necessariamente com voo. Mas aí, esses pequenos dinossauros, né, que sobrevivem com um corpo coberto de penas, dão origem, moçada, às aves modernas. Aliás, né, eu poderia dizer que os dinossauros não foram extintos. Os dinossauros mudaram. Hoje em dia, moçada, você tem vários dinossauros passeando por aí, voando, piando,
ciscando no terreiro lá, né, do quintal de alguém, na forma de galinhas, por exemplo, lá. Ora, a gente tem que os dinossauros pequenos que sobrevivem acabam originando as aves. De qualquer maneira, com a extinção dos dinossauros, os mamíferos começam a mandar no planeta. Então, a queda do asteroide levanta a nuvem de poeira. Plantas muito grandes que dependem de muita luz morrem. Dinossauros grandes têm as cadeias alimentares interrompidas e morrem. Plantas pequenas, acostumadas com pouca luz, com sombra, sobrevivem. Animais pequenos, como mamíferos e pequenos dinossauros que originaram as aves, conseguem sobreviver. E aí, moçada, inicia-se a última das eras geológicas. Exatamente, moçada, a era moderna. Estamos falando, gente, lá da era Cenozoica, a idade dos mamíferos. Como eu disse, não é que os mamíferos tenham surgido aqui. Os mamíferos já tinham surgido lá na era Mesozoica. Só que eles começam a dominar a natureza na era Cenozoica, sendo que a era Cenozoica se divide em dois períodos, terciário e quaternário. Sendo pessoas que esses dois períodos, terciário e quaternário, se dividem em a era, se divide em períodos, se dividem em épocas, né? Então isso aqui é a era, isso aqui é o período, e a gente agora descreve as épocas. No caso, moçada lá do terciário, 5 épocas. Paleoceno, entre 66 e 58 milhões de anos atrás. Você vai ter o Eoceno, entre 58 e 37 milhões de anos. Oligoceno, entre 37 e 24 milhões de anos atrás. O Mioceno, entre 24 e 6 milhões de anos atrás. O Plioceno, entre 6 milhões e 2 milhões de anos atrás. Não vou me estressar com os nomes das épocas, não vou me estressar, claro, com as datas, mas, gente, olha o que acontece de interessante. Uma vez que os dinossauros desaparecem, nós vamos ter a diversificação dos mamíferos. Os mamíferos, moçada, passam a dominar o planeta. Foi a mesma época que as angiospermas começam a diversificar. Aliás, hoje em dia elas são 90% das plantas modernas. Nesse momento, eu também tenho o surgimento dos primatas. Os primeiros macacos, moçada, eles vão surgir nesse momento. Então, o surgimento dos primatas vai se dar exatamente nesse momento, nessa época. No Eoceno, basicamente, nós vamos ter a expansão das aves. No momento do Oligoceno, o surgimento dos chamados macacos antropóides. Ora, antropo quer dizer homem, né? Os macacos antropóides são os macacos mais parecidos com a espécie humana, né? Os macacos do mesmo grupo lá da espécie humana. E para a espécie humana ter surgido, né, os ancestrais macacos viviam em árvores, em ambientes florestais. Começa a ter no mundo inteiro uma alteração de clima, uma retração das florestas e uma expansão dos campos, das savanas. E isso, moçada, é o que impulsionou o surgimento da espécie humana. Já que não tem mais floresta para você ser um macaco e viver em cima de uma árvore, agora você tem um campo, uma savana, com pouquíssimas árvores. Você tem que andar no chão. Ora, moçada, você desce da árvore, você deixa de ser macaco, você passa a andar no chão. Porque não tem mais árvores, agora você tem savanas, campos com pouquíssimas árvores. Nós temos lá o surgimento dos hominídeos. Ou seja, a nossa família de hominídeos surge no Plioceno. O outro período, moçada, da era Cenozoica será o Quaternário. No Quaternário, nós vamos ter duas épocas, né?
Pleistoceno. Ora, gente, Pleistoceno é o seu aniversário. Ele vai, moçada, exatamente de 2 milhões de anos atrás até a mais ou menos 10 mil anos atrás. Exatamente, você tem o surgimento da espécie humana, do Homo sapiens. Então a nossa família já tinha surgido, mas a espécie humana surge lá no Pleistoceno. E, gente, foi nesse momento aqui do Pleistoceno que nós vamos ter a chamada megafauna. Né? A megafauna, né, lá na última grande era glacial, mamíferos gigantescos que existiram. Quem assistiu o desenho animado lá da Era do Gelo? Mamute, tigre dente de sabres, tatus gigantescos, preguiças gigantescas. E aí, o que acontece no final do Pleistoceno? Exatamente lá o fim da última grande era glacial. Com isso, gente, você vai ter a extinção da chamada megafauna, exatamente aqueles mamíferos gigantescos. Todo o elenco de Era do Gelo começa a desaparecer, né? Então, mamute, tigre dente de sabre, megatério, que era uma preguiça gigantesca, e aí vai. E aí, mais ou menos 10 mil anos atrás, a gente tem a Era Moderna, né? Ou mais precisamente, né? A época moderna aparecendo, exatamente os dias de hoje. Né? O Holoceno, a partir de 10 mil anos atrás até hoje. Exatamente o momento quando você tem lá o surgimento das cidades, as grandes civilizações, né? O domínio lá da agricultura e etc e tal. Né? O momento atual, seu aniversário é o Pleistoceno, né? É quando surge a espécie humana. Né? Com o fim da última era glacial, extinção da megafauna, né? Surge lá a agricultura, cidades, Holoceno é o momento atual. Alguns autores, eles argumentam que desde a evolução industrial, o homem já mudou tanto no planeta que a gente entra numa nova época geológica. Eles chamam de antropoceno, antropo, quer dizer homem. O antropoceno, a época do homem, isso seria lá a partir da Revolução Industrial, por volta lá de 1750 depois de Cristo, argumentando que as mudanças que o homem já fez, em termos de mudanças no relevo do planeta, em termos de extinção de espécies, comparável a um episódio de grande extinção, como aconteceu no final do Permiano, como aconteceu lá no final do Cretáceo, né, de uma era geológica para outra, basicamente lá um grande período de extinção, né? Então quando você tem lá no final do Permiano para iniciar a era Mesozoica, no final lá do Cretáceo para iniciar a era Cenozoica, alguns caras argumentam que o homem já extinguiu tantas espécies, está extinguindo num ritmo tão grande que é comparável ao ritmo das grandes extinções que foram lá utilizadas lá pelos geólogos para poder separar as eras geológicas, argumentando que talvez já merecesse uma nova época geológica dentro da era Cenozoica, né? Dentro lá do período quaternário, o Antropoceno, a época do homem, a parte da evolução industrial. Mas isso aí é uma proposição, né? E não é consenso absoluto a existência dessa época Antropoceno.